aqui no terceiro episódio do Def Gay. Diálogos, debates e deboches insurgentes. Esse projeto é apoiado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, pela Lei Paulo Gustavo, na categoria Memória Cultural LGBTI+. E é isso, a gente está aqui em Fortaleza, falando de Fortaleza, no centro de Fortaleza, no ateliê do nosso querido M. Dias Preto, nosso artista que cedeu esse espaço, e também é nosso videomaker, editor. E estou aqui com o Céu Vasconcelos hoje. A gente já teve um programa com a Ana do Vale, depois com o Everson e agora com o Céu. E a gente quer dar boas-vindas, que assistam os outros episódios, se vocês não viram, não ouviram, né? Vai estar disponibilizado em áudio e vídeo, então é isso. Para quem estiver ouvindo só, eu quero me descrever e descrever um pouco esse espaço. Eu sou um homem com deficiência, tenho 43 anos, eu tenho deficiência física da perna amputada direita. Eu sou um homem pardo, de cabelos crespos, estou hoje com uma camiseta cinza, então cinza, uma calça verde e tênis azul. Eu também uso brincos de argolas prateadas, pequenas, e estou aqui nesse espaço que é um ateliê do artista M. Dias. Estou aqui no sofá azul, sentado junto com o Céu. Temos 2 xícaras. No outro episódio eu esqueci de descrever as xícaras, que tem a mesma logo, né, feita pelo Cláudio Rubini, que é a bandeira Def Gay, que mistura as cores da bandeira LGBT, né, historicamente da nossa bandeira, com as novas estampas da bandeira LGBT que está sendo atualizada ou sendo atualizada, né? E a gente usa a palavra Def Gay sem ser com gay da escrita do inglês, né? Não é G-A-Y, é gay aportuguesado, U-E-I, G-U-E-I, Def Gay. E o nosso convidado de hoje é Céu Vasconcelos, uma artista cearense, pessoa com deficiência, autodidata. Desenvolve, a partir da escultura, fotografia, vídeo, performance e instalações, uma pesquisa prática sobre, a partir e com o corpo, questionando sempre os regimes de corponormatividade compulsórios e fabulando possibilidades outras de corpo, vida e memória. Trago para vocês hoje o Céu Vasconcelos, que vai se apresentar, falar um pouco dele primeiro e se descrever pra gente. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz no convite. Para mim é muito importante que a gente consiga se encontrar, né? E construir essa... Olha, a gente tem completas iguais. Só não vou conseguir beber. Não pode beber, ali vai ser grande. Tem que tomar 2 goles por ti. Então, mas enfim, eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. É muito importante para mim que a gente consiga se encontrar e construir essa coletividade, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre solidão, mas isso é uma coisa que permeia a nossa vida, né? Uhum. Então é muito importante quando a gente consegue criar esses momentos, né? De encontrar outra pessoa def e se sentir minimamente acolhido, né? Porque essa não é a realidade. A gente vive num mundo onde a gente é sempre único, né? Então é muito gostoso estar aqui em conjunto, né? Criando essa experiência compartilhada. Eu sou o Céu Vasconcelos, eu sou uma bicha branca. Eu tô calçando um tênis preto com branco, um short meio preto. Bem curtinho. Bem curtinho mesmo, branco. Uma camiseta preta e uma balaclava, uma blusa que é um tie-dye azul, que eu uso como balaclava no meu rosto. E ele dá... Como é que chamou agora a palavra que usou? Balaclava? Não, é o tom que tu usou, que era meio um tie-dye, né? Tie-dye. Um mix de cores azul com branco, né? Cobrindo todo o meu rosto, deixando aparente apenas os olhos. E é isso, obrigado pelo convite. O Céu sempre usa essa balaclava, né? Essa blusa com balaclava em falas mais públicas. Sim. Eu já vi algumas vezes na tua exposição, no final do Laboratórios. Acho que eu já vi algumas 2 vezes. Sim, publicamente eu sempre apareço de balaclava, assim. Por quê? Essa pergunta é difícil.
Eu acho que não tenho uma resposta exata para essa pergunta, mas eu sinto que tem algumas questões aí. Mas eu acho que uma das principais é tentar fugir um pouco da imagem, né? É como que a gente consegue fugir um pouco dessa imagem e não ser... Às vezes parece ingênuo querer isso, mas às vezes eu sinto que é um movimento de querer ser conhecido exclusivamente pelo meu trabalho e pela minha prática e não pela minha imagem, né? Mas aí eu criei outra imagem também. Eu crio outra imagem. É sempre um jogo, né? Porque essa é a contradição, né? De tudo. E Essa é a imagem para a cultura enxergante, sim, né? Na verdade, sim. porque uma pessoa não enxergante, Sim. com baixa visão, vai te reconhecer de outra maneira. Totalmente. Mas existe esse apego muito grande, né, para a imagem. Inclusive quando a gente fala de arte, né, de arte contemporânea, onde a nossa imagem, né, é sempre usada, né, para como um token mesmo, né? A nossa imagem como pessoa com deficiência física, que hoje, né, julho de 2024, Sim. é capturada todo o tempo por editais, por políticas públicas, por empresas, por instâncias privadas ou não, mas sempre nessa coisa de, tem uma pessoa DEF, né? Vamos contratar uma pessoa com deficiência não oculta, né? Vamos fazer com que as pessoas percebam que é uma pessoa com deficiência, assim. É sempre um jogo da hegemonia querer manipular a nossa imagem, né? Sim, eu acho que a gente tem que ser bem mais esperta nisso, sabe? De também questionar, entender essas questões mesmo de visibilidade, né? De representatividade. O que é essa representatividade? O que é essa visibilidade de fato? A gente está de fato tendo melhorias efetivas, né? Mudanças efetivas a partir da nossa visibilidade, né? Ou será que essa visibilidade na verdade é só uma moeda de troca para que essas instituições paguem de legais, né? Então, eu tenho muitas questões ainda não estão resolvidas, mas muitas inquietações com imagem, né? Sobre visibilidade, sobre, de fato, o mesmo direito de imagem, né? E também, qual o desconforto que existe em você não ver o rosto de alguém, né? Eu fui fazer uma fala no Porto da Semana das Artes, e aí um cara, ele me interrompeu, acho que ele estava um pouco bêbado. Eu lembro disso. Acho que estava lá, né? E ele ficou muito revoltado com o fato de eu estar com o rosto coberto. Né? Ele me chamou de covarde, medroso. Tem uma coisa também que liga a que as pessoas chamam de criminalidade, marginalidade, né? Principalmente a balaclava feito com a camisa. Sim, com a camisa, que é como eu faço, né? E aí desde aquele dia, desse cara, eu fiquei muito pensativo, né? Sobre, nossa, por que incomoda tanto você não conseguir acessar o rosto de alguém, né? Ela tá me ouvindo, eu tô entrando em contato com essa pessoa de outra forma, né? Por que a gente não consegue se relacionar com as pessoas de outra forma, a não ser pela imagem, né? Então não sei te responder essa pergunta, mas são várias questões que pairam, assim. Então, bem... São muitos caminhos. O que tu traz, acho que é meio claro, fica um pouco claro que um dos caminhos, né? Sim. Acho que é isso. Mas vamos lá, que a gente está aqui para falar de sexualidade, sexo, nosso desejo, nossos corpos dentro desse furacão que é dominado por padronizações, desejos normativos, hegemônicos, né? Que a gente também é capturado, né, como corpo DEF. A gente é capturado de várias maneiras, né? É quase que, por exemplo, se você é uma pessoa DEF e namora uma pessoa branca, hegemônica, padrão, sem deficiência, magra, você é criticado também. Tipo, você é DEF e namora uma pessoa padrão. É como se o nosso corpo fosse... o povo denomina a nossa escolha, né? Tipo, a gente não pode desejar qualquer um. Claro que às vezes a gente é capturado porque a gente não tem nem a experiência de conhecer outras pessoas com deficiência. E não é só conhecer pessoas com deficiência, é uma diversidade. Porque eu acho que o desejo está ali como escolha também, né? Uma atração. Então, eu acho que quando eu passei a conhecer outras pessoas, e muito mais pessoas com deficiência,
eu pude desejar. E também tem toda uma instância. Essas pessoas que a gente conhece com deficiência, é na festa, no barzinho, é no lazer, como eu posso dizer, é no entretenimento, ou é forçado sempre a um espaço institucional, é um lugar de educação, de palestra, de evento que tem pessoas com deficiência. Eu acho meio... é aquela coisa de ser capturado mesmo por qualquer coisa. Mas eu queria começar com a primeira pergunta, provocação, interpelação, como é que eu posso dizer. Mas como é que tu definirias teu corpo e tua sexualidade? Def gays, def LGBT, def bicha, sei lá, do jeito que tu quiser dizer. Quando pedem pra mim me descrever, eu sempre falei que eu sou uma bicha com deficiência, né? E não que essa ordem bicha com deficiência ela diga tanta coisa, né? Mas eu sempre gosto de frisar que eu sou uma bicha com deficiência, de juntar essas duas vivências, porque é impossível distanciar essas coisas, né? Eu não sou só bicha, eu sou uma pessoa com deficiência, ao mesmo tempo eu não sou só uma pessoa com deficiência, eu sou uma bicha, Uma né? def gay ou uma gay def, né? A gente não sabe que é E aí- em primeiro plano. Sim. E não que existe uma hierarquia entre essas coisas, né? Porque cada vivência é uma vivência, né? Cada pessoa experimenta e tem um corpo diferente e vai viver uma experiência de um mundo diferente, né? Mas eu sempre soube que eu era bicha e eu sempre soube que eu era def. Na verdade, antes de eu saber, as pessoas já me diziam, né? O que é isso? Quando você é criança, eu fui uma criança viada, né? Fui uma criança com deficiência, eu tenho uma deficiência na mão direita, que é uma deficiência congênita, ou seja, eu nasci com essa deficiência. Então, desde que eu me conheço por gente, eu vivo com... eu sou isso, né? O meu corpo é esse, então, desde o meu primeiro contato. Fui um contato sendo um corpo def, né? E esses marcadores, né, tanto de corpo quanto de sexualidade, sempre estiveram comigo, né? Então, mesmo antes de eu entender o que era ter uma deficiência, de entender que meu corpo era diferente dos meus amiguinhos, né? Então, de entender o que era sexualidade. Como é que se envolve o desejo? Não é o desejo de entender de sexual, fato. é o desejo pelas coisas. Sim. E antes de entender isso internamente, isso foi me jogado, né? Porque as pessoas nos leem antes da gente, né? Então a gente sempre descobre que é bicha pelas pessoas. Sempre direito, fala direito. E depois que a gente vai compreender o que é isso, o que é ser bicha, o que significa, né? Então, ser bicha e ser uma bicha com deficiência sempre esteve na minha realidade, né? Porque tá ali. Eu tenho uma deficiência física, ela é aparente. A minha bestialidade é aparente. As pessoas me olham e percebem que eu tô bicha. Assim como olham pro meu corpo, percebem que ele é aleijado, né? Então eu nunca consegui fugir disso. E é legal que tu falando bicha e aleijado, porque são duas palavras que voltaram ao nosso favor, né? A gente fez voltar a nosso favor. Tipo, quando criança, eu fui muito chamado de viadinho, né? E aí uma vez, a Mulher Barbada, a gente estava numa live, e aí era sobre criança viada. Aí eu falei, não, é porque tal hora eu entrei em contradição, porque por eu perder a perna, eu não sabia por que as pessoas pararam de corrigir o meu andado. Quer dizer, eu andava afeminado, eu andava feito bichinha, feito viadinho. Quando eu perdi a perna, eu parei de andar como bípede, né? E aí não me chamavam mais de viadinho. Então a marca do meu andado talvez fosse muito afeminada. Sim. E aí eu era chamado assim. E aí eu lembro que ela falou, é porque a demanda passou a ser outra. E aí essa demanda de ser def, pra mim, é uma coisa que eu defendo muito. É muito mais forte do que ser gay, né? Mas, tipo, talvez porque eu não entre na história, eu me reconheça como bicha, como uma pessoa trans, né? Mas se eu me assumir, ou se as pessoas reconhecem a deficiência e a homossexualidade, a homoafetividade, elas vão muito mais querer entender a deficiência do que a minha forma de ser sexual.
Aí eu sempre acho que a deficiência, por isso que eu coloco def gay, sabe? Quando eu escolho, é porque eu sempre achei que a deficiência chegava primeiro, sabe? Quando a pessoa é negra, gay, deaf, aí ela é vista, o que chega primeiro como informação pro preconceito, pro capacitismo, pro racismo? Quem que chega primeiro, assim? Até pode chegar tudo junto, mas assim, quem que se manifesta primeiro, sabe? E aí conversando com várias pessoas deafs, negras, gays, elas sempre falam, não, eu falei com a Mel, uma amiga minha da Inglaterra, e eu perguntei a ela exatamente isso. Eu tô falando isso porque eu lembrei agora e eu achei muito interessante. Eu perguntei, Mel, ela é uma mulher de 50 anos, ela já tem deficiência há muito tempo, por um acidente que ela sofreu. E aí ela disse, não, eu acho que o capacitismo chega primeiro porque quando eu sou negra, eu tenho cognição, eu tenho intelectualidade, e as pessoas conversam comigo. Quando eu sou deaf, eu sou tratado como infantilizado ou você entendeu? E aí começa a mudar o jeito de falar comigo. Então, eu sempre achei que quando eu me tornei uma pessoa deficiente, eu comecei a sentir o capacitismo chegando mais rápido do que o racismo. E quando ele vinha junto, mas era o capacitismo que predominava, sabe assim, na minha incapacidade de ser uma mulher negra, até isso, sabe assim. Ele continuou casado contigo, ela é casada com um homem branco. E aí quando ela soube o DEF, a pergunta não era assim, ele quis casar contigo, não, ele quis continuar contigo. Sempre acho... O ponto sempre chegava antes, né? E eu te pergunto sexualidade ou teu corpo, porque isso define muito a gente, né? Assim, como a gente passa por essas descobertas, não acha? E esse teu ponto também, existe um fato que é a deficiência chega antes porque é um tabu maior, né? Felizmente hoje a gente discute sobre LGBTfobia, sobre racismo, sobre machismo, mas a gente não vê essa discussão sobre capacitismo, né? A gente não pode negar que a gente ainda é o outro do outro, né? Mas tu acha que, só te interromper um pouco, mas assim, positivamente e negativamente isso, entrando para uma outra pergunta, para aproveitar isso. Positivamente e negativamente, tu acha que isso se manifestou como, assim, em fatos? Ser um corpo deaf, gay, de onde eu vou, né? Que lugar eu vou em busca do meu desejo, da minha experiência afetiva, sexual, né? Como é que isso se manifestou de uma forma legal e ruim às vezes, né? Para ti, assim, como é que tu percebeu isso? Pelo teu tipo de deficiência, que a gente começa a conviver com os DEFs, a gente começa a ver como se manifesta, né, o capacitismo diferente dos corpos. Sim. Então, teve muitos lados negativos. Eu sempre fui uma pessoa muito sexual, sempre tive muito desejo, sempre tive muito tesão. Só que eu nunca consegui administrar isso, entender o que era isso, né? O que a gente chama hoje de fogo no rabo. Fogo no rabo, o famoso fogo no rabo. Vamos usar palavras mais porque eu realistas, um pouco mais educado, contemporâneas, mas enfim, para virar mais deboche, né? o famoso fogo no rabo, assim. Isso é dentro, entendeu? Sempre eu acho uma essência def. assim, uma sapadeira, quando sabe? Deixam, a gente acende esse fogo. Porque eles acham que a gente não é safado, mas a gente é muito mais do que eles acham, né? Nossa! Então, enfim, questões. Coitado. Mal sabem eles. Mal sabem. Explorem a afetividade e sexualidade dela. Vocês estão perdendo muita coisa. Estão perdendo muita coisa, né? A fábula. Mas, teve muita experiência negativa por ser uma pessoa com deficiência física. Eu sempre fui muito tímido, então eu sempre entendi que eu tinha quase uma fobia social. Tipo, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de estar em lugares que tem muitas pessoas. Eu não sou uma pessoa que gosta de ir pra baladas, por exemplo. Nunca tive experiências boas. Porque eu sempre entendi que meu corpo não cabia ali, né? E aí, ter uma deficiência dificultou muito o meu acesso ao desejo, inicialmente. Porque mesmo, por exemplo, eu tinha muita preocupação de saber como que a pessoa iria reagir ao me encontrar e perceber a minha deficiência.
né? Porque eu tenho deficiência na mão, é uma coisa extremamente discreta, que se eu quiser eu colocar a mão no bolso, ninguém vai saber que eu tenho deficiência. Sim. Isso sempre foi um jogo pra mim, quando eu quero esconder, eu já sei o que fazer. Vai ser um grande truque. Né? Eu já sempre fui truqueira. Vamos pegar hegemônicos para... Exatamente. Então sempre foi esse truque, né? Então usava isso muito a meu favor, né? Só que eu sempre fui muito traumatizado, assim. Eu sempre tive muito medo de viver os meus desejos, por não saber mesmo como eu ia ser recebido, né? Então eu tinha muitas questões de preocupação, de saber se a pessoa ia lidar com de forma ok, porque é uma coisa ok, né? E tinha muita preocupação de saber se a pessoa ia saber lidar com aquilo de uma forma que tem que ser, que é uma forma natural, não é nada demais. Mas eu acho que esse medo vinha muito mais de mim mesmo, né? E... Ai, me perdi, pera. Não, eu tô pensando outra coisa quando tá falando aqui. Outra coisa não, uma coisa que tem muito a ver, que é... Tu vai contar, né? Quando a gente... Vai direto, né? Vai tudo direto, olha pra lá. A criatura quer editar assim. Não é assim não. Vai editar quando for necessário. Tá bom. O bom é ser assim, live mesmo. Tem uma coisa que eu percebi que às vezes uma amiga minha disse uma vez assim, eu vou levantar e vou ao banheiro, ela paquerando lá com o cara. Tu acha que ele vai me achar gorda, baixinha? E eu achei muito subjetiva a preocupação dela. Porque se eu tô numa mesa, né, e aí a minha deficiência é amputada da perna direita, se eu tô numa mesa, é tipo, ando, sou def, sento, não sou def, né? Então, quando vem, né, aquela coisa é quase oculta, mas não é oculta, depende da situação. E aí eu pensei nesse dia, nossa, eu não tenho escolha, né? Se tipo, a pessoa vai ter a leitura do meu corpo, que é? Ela vai tipo, será que ele tem uma perna ou não tem uma perna? Não, ele não tem uma perna. E ela tá perguntando, ela perguntava, será se ele vai me achar gorda ou baixinha demais, sei lá. Então a gente, essa coisa do complexo, ou da baixa autoestima, ou da insegurança é muito real, porque é algo muito concreto. Né? Tipo, e como ele vai me ver quando ele vê que eu tenho essa deficiência? E isso é muito é foda, porque é algo muito concreto, só que eu sinto que, pelo menos em mim, né? Eu fiquei com tanto medo da recepção, da reação das pessoas, que às vezes não era um grande problema. Às vezes eu chegava, ficava com a pessoa e era super ok. Mas na minha cabeça já tava... É aquela memória corporal, né? Aquela memória do capacitismo que marca no nosso corpo, né? Que a gente sempre tá com o pé atrás, sempre tá com medo. E às vezes vai ser super gostoso, como já foram muitas vezes. Mas eu mesmo, por estar acostumado e estar com esse medo, essa memória corporal do trauma, né? Do receio, do pé atrás. E não é da gente também, né? Não foi criado só por nós. Assim. Né? Não é criado por nós. A gente alimentou. Mas é tão violento que a gente às vezes não consegue distinguir as coisas, não consegue relaxar, sabe? Por muito tempo eu não conseguia relaxar. E aí depois das minhas primeiras experiências sexuais, de ficar com meninos, eu entendi que é isso e eu não vou deixar de ser desejado. Aí foi um momento de relaxar e me dar a liberdade de experimentar outras coisas. Né? Porque é isso, inicialmente foi uma experiência difícil. Porque o pontapé inicial foi difícil. Tem uma coisa, só pra não esquecer, que é, eu acho que a gente também se humanizar no sentido de eu tenho o direito de desejar ou não desejar uma pessoa. É tipo, não é porque eu quero ter mais experiências ou me relacionar com pessoas débeis que eu vou desejar todos os corpos débeis. Né? Então, também a hegemonia está ali e tem corpos hegemônicos, padrões, sei lá, todo dentro desse estereótipo padrão, e eu posso não desejar e vou desejar um não padrão. Porque tem possibilidade de diversidade, né? Exato. Tem uma opção e eu acho que às vezes a gente se condena muito de ele não me quis, será que eu tenho deficiência? Mas de repente você conhece alguém que fica com você, que beija você na balada, que nem pergunta. Eu não estou dando esse crédito à hegemonia, né? Não estou dizendo que eles são legais. A escrotice é muito mais frequente do que a camaradagem e a parceria. São legais, não fazendo menos que a obrigação deles. Né? Não é legal não, é só sendo humano. Ok, né? Sendo ok, né? Não escrota. Porque, tipo, eu já senti desejos por uma pessoa e ela não me quis. E já interpretei como, eu tenho deficiência.
Mas depois de um tempo eu percebi que eu também não desejo algumas pessoas. Ou talvez eu queira ficar com ela e não casar com ela, né? A gente tá muito vento, estamos em Fortaleza em julho, aí de vez em quando vai cair uma peça e a edição não vai dar conta, né? A sonoridade vai cair um objeto, aí depois cai outro objeto, porque nós estamos no 10º andar do centro de Fortaleza, perto do mar. E é isso. Só justificando aqui que não foi um problema técnico, foi um problema, uma questão natural. Natural. E que eu tava falando, esqueci. Mas eu acho que é desejo e não desejo. Quando for capacitismo, foda-se, sabe assim? Tipo, quando a gente perceber que alguém. Porque eu já percebi, né? Assim, eu acho que deve ter percebido também, porque tem essa coisa da. O culto e visual dependendo de como eu estou com o meu corpo, né? Quando a gente tem deficiência física, que estou em pé ou estou sentado? Estou sentado num bar. O boy olhou pra mim do começo ao fim. Quando eu fui ao banheiro, voltei, eu não existo mais pra ele. Né? E acho que pra ti também tem sido isso e é foda. Já tem muita experiência negativa, né? Assim, de. Até mesmo perguntas invasivas, né? De que a gente quer falar sobre. Putaria e a pessoa quer saber. Eu quero transar, e a pessoa só quer Como tirar dúvidas sobre. Casa. Não, mas a pessoa quer tirar dúvidas sobre a minha deficiência, né? Entender como é o meu dia a dia. Então, porra, eu só beijar na boca, entendeu? Então às vezes é difícil você querer só beijar na boca. Sim. Porque as pessoas já estão preocupadas com outras questões, né? Eu já respondi um aplicativo assim. O boy lá, um maior papo, né? Tava um papo legal até. E aí tal hora ele me perguntou, como foi que tu perdeu a perna? Isso é uma pergunta muito frequente. E como foi que você perdeu a perna? Eu disse, um dia eu fui pra floresta, querer dar o cu, e aí eu voltei sem a perna. Já me perguntaram se eu era Aí ele me aposentado. bloqueou. Seria o quê? Já me perguntaram se eu era aposentado. Aposentado. Oi, você é aposentado? Pronto, o INSS aqui, O aposentado. isso. O aposentado é muito bom. Será que eu queria te fazer de sugar daddy? Tá ótimo, né? Já com a aposentadoria, já vai estar Olha aí, já deu salário garantido da vida. Mal sabia que eu tava querendo uma. Coragem. Eu já me perguntaram assim. Já Isso é perguntaram. difícil, né? Já perguntaram, por que tu tem os dedinhos, né? Uhum. Porque, tipo, e era uma coisa que eu percebi que também nesses movimentos capacitistas. Veio um monte de perguntas na Eu memória. perguntei, é muita coisa, assim, Uhum. é muita loucura. O do aposentado pra mim foi assim, o auge. Tu tinha o quê? 20 anos, 19 anos? Ai, cara. Não tem nem idade, né? Assim. Menino, eu tenho 23, não tenho nem idade pra estar aposentado, entendeu? Não, de repente tu tinha 21 e se mas- tornou maior de idade oficialmente para todas as instâncias. Sim. E aí é muito louco também isso nos aplicativos. Eu não sei como é a tua experiência com os aplicativos. Mas pra mim, por exemplo, o que eu tava falando, né, que outro movimento bem violento que eu já percebi no meu corpo é de que eu sempre tiro foto escondendo na minha mão. Né? Então isso é uma coisa que eu Tu já fez isso muito. Isso é uma coisa que eu tenho percebido e vez ou outra, até hoje eu me vejo, né? Tirando uma foto e esconde a mão. E não é porque eu quero, mas eu acho que é quase uma coisa que já está programada do meu corpo, né? Uhum. E nesses aplicativos, existe essa questão da passabilidade, né? Que aí eu não preciso colocar uma foto e mostrar a minha mão, né? E aí eu meio que fazer isso como uma forma de não receber perguntas idiotas, né? Sim. Porque quando isso aconteceu, né, que quando eu coloquei uma foto que mostrava a minha mão, era isso que eu recebia, né? De você é aposentado, o que aconteceu com sua mão? Eu só queria Nasceu assim? Nasceu assim. Aí dá uma brochada geral, aí Sim. bloqueia logo. Então, assim, são muitas... do padrão. Você não dá nem a chance, entendeu? Assim, e é isso. São muitas experiências negativas, né? A partir de aplicativo, Enfim, é muito complexo você encontrar pessoas que não vão ser idiotas, né? Que vão ser pessoas ok, né? E uma positiva, assim, tu lembra alguns, assim, que... Eu não sei, uma positiva, que é tipo quase o apesar de... Eu tenho uma assim, vou dar um exemplo. Eu já fiquei com um cara que ele era lutador de Muay Thai, professor, lutador de Muay Thai. Quando ele me disse isso,
Eu disse, nossa, não vai durar mais nenhuma frase, né? Porque aí ele falou e tudo, aí me mandou uma foto, eu mandei a minha. E aí ele já tinha dito, né? Lutador. E ele não era padrão desses bombadão, era um corpo bem magro e normal, não era musculoso. Mas quando ele me disse isso, eu pensei, poxa, né? Vai ser mais um. Babou. Não aconteceu isso. Aí desenrolou mais a conversa e a gente ficou por um tempo, assim, saiu de se divertir, de beber e não transar, mas de também sair só pra transar e depois... E foi a única pessoa, única, assim, de aventuras, né, de relação assim, de peguete, que nunca me perguntou nada sobre a minha deficiência. E pra mim, eu acho assim, também não é mais do que obrigação, que é, tipo, era pra ser natural, mas foi a única pessoa, entende? Não tem Que era uma dentro atenção, né? Isso. de um estereótipo de lutador, né, a preocupação, até o tipo de assunto que ele tinha era Muito ao muito... corpo, né, mesmo. Essa galera deu muito ao corpo, né? Era muito dentro do esporte que ele fazia, dava aula, mas de repente eu me dei conta, nossa, primeira pessoa que eu fico, segunda vez que a gente sai, e ele não pergunta nada sobre a minha deficiência, como foi, por que foi, como é que é, nada. Sabe assim, eu achei muito genuíno. E pra mim é muito positivo isso. Uhum. Acho que foi uma das etapas ou uma das relações que mais me ajudou a pensar meu corpo de uma forma menos negativa ou menos tóxica, né? Essa talvez a palavra. Eu não Me fala, eu não escondo nada. Então, eu não consigo pensar em com a cara escondida, né? tô escondido. Mas assim, eu não consigo pensar em uma situação assim X específica, sabe? Porque felizmente eu tive até que boas experiências, assim, né? Tive algumas experiências negativas, mas muitas positivas também. Enfim, eu tive algumas experiências negativas no início, né? Como eu te disse, eu fui no início da minha descoberta da minha sexualidade, né? No início onde eu comecei a ficar com pessoas, beijar na boca, descobrir o que é sexo. Foi difícil, né? Mas foi realmente difícil. Bom, mas difícil, mas bom. Porque eu tinha muita trava, né? Eu tinha muitas travas de encontrar pessoas, de entender como que ia ser a reação, de saber se eu ia ser desejado. Sempre tive muitas questões com autoestima, de não me achar bonito o suficiente, ou desejável o suficiente, para acreditar que alguém iria me desejar um dia, ou querer namorar comigo um dia. Essas questões sempre estiveram, né? Porque isso é o trauma do capacitismo. Mas, felizmente, eu tive experiências gostosas. E depois que eu fui entendendo que nem todo mundo vai ser capacitista, nem todo mundo vai me encher de perguntas idiotas, que eu posso sabe perguntar, ou sabe perguntar, né? Então eu fui me relaxando e tentando levar as coisas de uma forma mais calma e leve, né? Não pensar tanto no negativo, mas pensar que também tem um mundo aí muito grande, com muitas pessoas, pra gente desejar mais, experimentar, né? Então, desde então, eu tenho tido boas experiências, né? De desejo, de sexo, de se apaixonar, né? Tem sido gostoso, assim. Isso é muito legal, porque também você é de uma geração diferente da minha, e isso também demonstra alguma melhoria, né? Nas possibilidades de relação, assim, até de que coletivos, que parcerias, parentalidades se pode fazer hoje, né? Estar nas artes visuais e ter aquele grupo de pessoas com que você sai, são pessoas trans, gays, deafs, negros, né? E aí você tá ali compartilhando a tua dissidência, podendo falar dela e se reconhecendo de alguma maneira, né? Porque eu acho que quanto mais a gente caminha historicamente, né, num retrocesso histórico, a gente vai pensar que como foi difícil, né? Assim, você imagina um corpo deaf, gay, nos anos 50, século tal. Né? Se hoje é difícil, né? Imagina naquele tempo. Porque eu te vejo com 23 anos, passando por um processo que eu acho que eu fui lá pros 30 e pouco viver, e um dia desses me assumir, talvez, como tem uma foto aqui no ateliê, me permitir aparecer de cueca, de sunga, de jockstrap, né? Então, é muita coisa.
Ai meu Deus, não acredito, vai ter que acabar. Por causa do timing, do tempo. Tem que ter a sinalização. A sinalização é um pouco precária, só a gente mesmo. Então, gente, é isso. Time Vasconcelos, maravilha. A gente é aqui de Fortaleza, a gente se conhece de Fortaleza de parcerias com outros projetos, né, de trabalho, de das artes visuais, e a gente foi acabando se conhecendo por todos os colegas de exposição, de projetos comuns. Mas agradecendo mais uma vez todo mundo, vai ter mais 2 podcasts com a Ana Cândida de Teresina e Pablo Lusato de Fortaleza. Então fiquem atentos, eu quero agradecer mais uma vez a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, sempre erro tudo, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, pela Lei Paulo Gustavo, que esse projeto foi contemplado na categoria Memória Cultural LGBTI+. E fica mais um episódio do Def Gay, Diálogos, Debates, Deboches, Insurgentes. Obrigado. E até logo. Direção e apresentação, João Paulo Lima. Videomaker, M. Dias Preto. Edição de áudio e vídeo, Kerensky Barata. Ceará, Governo do Estado. Secretaria da Cultura. Este projeto é apoiado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará com recursos da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195/2022.